Louvado seja o nome do Senhor. Formação teológica versus prática ministerial. Ok. Gostaria aqui de ler o texto de Daniel capítulo 1, versículo 4. Daniel capítulo 1, a partir da seguinte, que diz: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e assistiu. Versículo 4. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, que eram jovens, seriam de feito de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutores de ciências, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, que lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 11 diz: então disse Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem foi colocado como eunuco, em que havia sido encarregado de Daniel e Anania, Misael e Azarias. Queridos, quando falamos da formação teológica, nós falamos dentro da ideia que temos da necessidade de estarmos preparando pessoas para que possa assim exercer o ministério pastoral. E quando eu li esse texto em termos de pensarmos sobre a possibilidade de que Nabucodonosor teve na sua escolha critérios para que pudesse separar homens para que pudesse assistir no palácio, nós observamos que eram homens que eles não tinham defeitos e eram homens que na sua escolha eles pudessem ter o conhecimento da ciência. E assim nós imaginamos que na formação teológica é uma necessidade das pessoas estarem buscando conhecimento, se aperfeiçoando para servir ao nosso Senhor. E uma das coisas que me chamou a atenção na leitura desse texto, e quando também eu faço com relação a ele, também eu lembro do texto também que Jesus esteve ali, no capítulo 21, versículo de número 23 e 27, quando Jesus foi questionado pelos fariseus, pelos doutores, quando perguntado para ele: quem te deu autoridade para que pudesse fazer essas coisas? E eu, analisando sobre esse texto, eu quis, nesta tarde, poder fazer menção de algumas coisas que eu vejo que é importante com relação à autoridade que nos fora dada, para que pudéssemos assumir assim o ministério, e para aqueles que já estão dando entrada na carreira, quando assim chegam ao seminário e assim começam a estar se preparando para assumir ao Senhor. Eu entendo que a autoridade ela não vai além da nossa responsabilidade. Por quê? Porque a autoridade ela é dada na proporção em que também nós assumimos responsabilidades e estamos cumprindo-as. Por isso eu gostaria de falar sobre a formação e a prática ministerial dentro de uma proposta em que eu desejo ok? Você pode mudar para aqui, por favor, aí? Pronto, ok. Dentro da proposta que tenho de levar uma análise de quanto esse tipo de ministério que estamos exercendo, em razão do distanciamento que tem havido, nós percebemos que existe algo que podemos assim levarmos com consideração para que possamos melhorar e aperfeiçoar isso. E a questão é: como podemos de fato conciliar essa forma de instrução, de forma de conhecimento, de formação teológica em relação à prática ministerial? E para falar desse assunto, partimos de algum princípio que as pessoas estão muitas vezes exercendo o ministério ou a forma da sua vocação de uma maneira que elas estão se dando de uma forma que não estão percebendo de que através das Escrituras, pode passar, não estão percebendo que através das Escrituras nós estamos assumindo responsabilidades perante o ministério em que nos for confiado. E como nós podemos fazer isso? Quando nós lemos a palavra do Senhor, que responsabilidades são essas? Nós lemos aqui em Apocalipse 22, versículos 16 e 17, o Senhor Jesus dizendo assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, e o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, quando eu leio
esse texto, eu percebo que o Senhor Jesus está nos querendo nos levar, através do apóstolo João, a estarmos buscando de fato beber da fonte, mas para um princípio. Que princípio é esse? Levarmos as pessoas a estarem na expectativa da volta do Senhor Jesus. E quando eu chego a falar disso, eu só posso levar as pessoas a esse estágio através da educação. E o que vem a ser a educação? Educar engloba o processo de ensinar, de aprender, e é um fenômeno observado em qualquer sociedade e nos grupos constitutivos dessas, que são responsáveis pela sua formação, pela sua manutenção, em perpetuar a partir de transposição às gerações que se seguem, através dos modos culturais de ser, de estar e de agir, necessários à convivência e ao ajustamento de um membro do seu grupo ou sociedade. Então, educar envolve ensinar e aprender. E esse fenômeno, ele é observado através de uma manutenção, certo? E perpetuação a partir de transposição. O que é isso? Através da partilhando de experiências em que possam levar as pessoas que estão ingressando no ministério ou até as que exercem a um comportamento que estejam respaldados na luz da palavra do Senhor. Analisando esse conceito, podemos imaginar que estamos tratando de um assunto que ou algo ocorreu errado e é necessário que possamos trabalhar ou orientar para corrigir, ou porque é necessário que possamos também levarmos a um aperfeiçoamento da visão existente através do conhecimento. Quanto à formação e à sua prática, nós notamos que existe uma lacuna, e essa lacuna ela existe em razão, talvez seja, de nós não estarmos exercendo o papel como sendo aquilo que o Senhor Jesus mesmo disse para nós ali, quando nós estávamos aprendendo ali em Mateus capítulo 28, quando o Senhor Jesus disse: portanto, ide fazer discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que nos tenho ordenado. E quando eu penso em Jesus dizendo isso, eu penso que Jesus estava falando exatamente que nós estávamos trabalhando sobre a visão da cópia primária. E que cópia primária seria essa? Eu penso que quando alguém está pensando em levar outro a ter informações ou conhecimento, alguém está querendo transpor para outro informações de forma que fique bem legível. Isso nós percebemos que há um distanciamento em relação à teologia, da prática, com relação à teologia que nós aprendemos através de seminários de vida, na leitura das Escrituras, em razão de que quando alguém faz uma cópia, é necessário que essa cópia esteja sendo feita de uma forma em que possa ser perfeita. Claro que nós, como seres humanos, essa cópia só poderá ser melhor se estivermos olhando para Jesus. E quando eu imagino isso, eu penso que se eu tiro uma cópia de um texto que foi extraído ou impresso e quero passar para alguém, e essa cópia tem alguma ranhura no cilindro, ou mesmo algum tipo de dificuldade de visualizar, e eu repasso essa cópia para alguém, logo essa cópia que alguém tirar e for passando adiante, e for tirando talvez outras marcas reprodutoras, essa cópia chegará lá no final, de uma forma em que nós vamos observar que a mensagem inicial, a mensagem legível, não chegou ao alcance de uma forma desejada. Assim eu percebo que a formação teológica, com relação também à prática ministerial, se houvesse distanciamento dessa lacuna de informações com relação à prática vivida do Evangelho, que Jesus disse que seria necessário fazermos discípulos, e fazer discípulos nós percebemos que na fala de Jesus foi uma fala imperativa, indo. É preciso que estejamos lado a lado para que de fato a cópia primária seja semelhante àquilo que nós representamos como pessoa e como alguém que conhecemos, aquilo que estamos pregando, aquilo que nós estamos querendo levar como mensagem às pessoas. E percebo que isso tem sido uma barreira, por isso que o tema desta tarde que foi me dado é a formação teológica versus a prática ministerial. Portanto, eu concluo dizendo que eu só posso exercer e ter uma formação ministerial que possa estar agradando a Deus e fazendo com que esse ministério que aqui nós estamos cada dia aperfeiçoando enquanto estivermos na terra, só posso levar de uma forma que possa ser satisfatória se eu estiver olhando para Jesus.
Portanto, se eu desejo fazer assim o melhor, eu preciso me aperfeiçoar em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que essa seja de fato a nossa mensagem de vida, e que a nossa mensagem seja uma mensagem que esteja relacionada com a nossa vida, com aquilo que pregamos. Amém? Missões, o que é? É proclamar o Evangelho. A evangelização é uma ordem urgente que deve ser cumprida por todos.